O capítulo 23 do primeiro livro das Crônicas trata sobre os levitas e também sobre os descendentes de Merari, ou Merari, eu acho que é Merari, né? Eu estou num projeto ambicioso nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei todos esses capítulos dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Capítulo 23 diz o seguinte sobre os levitas: já envelhecido, de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas de 30 anos para cima foram contados e o número total deles chegou a 38 mil. Davi escolheu 24 mil deles para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor e 6 mil para serem oficiais e juízes, 4 mil para serem guardas das portas e 4 mil para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. Davi repartiu os levitas em grupos de descendentes de Gerson, Coate e Merari, ou Merari, filhos de Levi. Oxe, eu achei que era só sobre os levitas, mas na verdade esse capítulo trata sobre os levitas, os descendentes de Gerson, os descendentes de Coate e os descendentes de Merari. Os levitas, né? Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei, estes foram os filhos de Ladã, Jeiel, o primeiro Zetã e Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei, Selomote, Aziel e Arã, 3 ao todo. Estes foram os chefes das famílias de Ladã, e os filhos de Simei foram Jaate, Zizã, Jeús e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate foi o primeiro e Ziza o segundo, mas Jeús e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como uma única família. Agora os descendentes de Coate. Dos filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Estes foram os filhos de Anrão. Anrão e Moisés. Arão foi separado, ele e seus descendentes, para sempre, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Semuel foi o chefe dos descendentes de Gerson. Reabias foi o chefe dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Selomite foi o chefe dos filhos de Izar. Estes foram os filhos de Hebron. Gerias foi o primeiro, Amacias o segundo, Jaziel o terceiro e Jacameão foi o quarto. Estes foram os filhos de Juziel, Mica o primeiro e Ezias o segundo. E agora sobre os descendentes de Merari, último assunto desse vídeo. Último tema, né? Dos filhos de Merari, Mali e Mussi. Estes foram os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Mussi, Mali, Éder e Jeremote, 3 ao todo. Esses foram os descendentes de Levi, pelas suas famílias, os chefes de famílias conforme registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima que serviam no templo do Senhor. Pois Davi dissera: uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém, os levitas não mais precisam carregar o tabernáculo nem os utensílios usados em seu serviço. De acordo com as instruções finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação, de todas as coisas sagradas e de outras tarefas. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e de outras tarefas da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para dar graças e louvar ao Senhor e fazer o mesmo sempre que holocaustos fossem apresentados ao Senhor nos sábados, nas festas, na lua nova e nas festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número prescrito para eles. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, e pelo serviço do templo do Senhor. Bom, então esse foi o capítulo... Deixa eu ver uma coisa aqui. Esse foi o capítulo 23, né? Não, fica muito claro. Capítulo 23, então, do primeiro livro das Crônicas. Próximo vídeo, capítulo 24. O anterior foi o 22. Eu vou deixar aqui no final, valeu. O capítulo 23 do primeiro livro das Crônicas trata sobre os levitas e também sobre os descendentes de
Merari ou Merari, eu acho que é Merari, né? Eu estou num projeto ambicioso nesse canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei todos esses capítulos dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Capítulo 23 diz o seguinte sobre os levitas: já envelhecido, de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas de 30 anos para cima foram contados, e o número total deles chegou a 38 mil. Davi escolheu 24 mil deles para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor e 6 mil para serem oficiais e juízes, 4 mil para serem guardas das portas e 4 mil para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. Davi repartiu os levitas em grupos de descendentes de Gerson, Coate e Merari, filhos de Levi. Oxi, eu achei que era só sobre os levitas, mas na verdade esse capítulo trata sobre os levitas, os descendentes de Gerson, os descendentes de Coate e os descendentes de Merari. Os levitas, né? Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei, estes foram os filhos de Ladã, Jeiel, o primeiro Zetã e Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei, Selomote, Aziel e Arã, 3 ao todo. Estes foram os chefes das famílias de Ladã, e os filhos de Simei foram Jaate, Zizã, Jeús e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate foi o primeiro e Ziza o segundo, mas Jeús e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como uma única família. Agora os descendentes de Coate. Dos filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Estes foram os filhos de Anrão. Anrão e Moisés. Arão foi separado, ele e seus descendentes, para sempre, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Semuel foi o chefe dos descendentes de Gerson. Reabias foi o chefe dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Selomite foi o chefe dos filhos de Izar. Estes foram os filhos de Hebron. Gerias foi o primeiro, Amacias o segundo, Jaziel o terceiro e Jacameão foi o quarto. Estes foram os filhos de Uziel, Mica o primeiro e Ezias o segundo. E agora sobre os descendentes de Merari, último assunto desse vídeo. Último tema, né? Dos filhos de Merari, Mali e Mussi. Estes foram os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote, 3 ao todo. Esses foram os descendentes de Levi, pelas suas famílias, os chefes de famílias conforme registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima que serviam no templo do Senhor. Pois Davi dissera: uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém, os levitas não mais precisam carregar o tabernáculo nem os utensílios usados em seu serviço. De acordo com as instruções finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação, de todas as coisas sagradas e de outras tarefas. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e de outras tarefas da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para dar graças e louvar ao Senhor e fazer o mesmo, sempre que holocaustos fossem apresentados ao Senhor nos sábados, nas festas, na lua nova e nas festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número prescrito para eles. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, e pelo serviço do templo do Senhor. Bom, então esse foi o capítulo... Deixa eu ver uma coisa aqui. Esse foi o capítulo 23, né? Não, fica muito claro. Capítulo 23, então, do primeiro livro das Crônicas. Próximo vídeo, capítulo 24. O anterior foi o 22. Eu vou deixar aqui no final, valeu. O capítulo 23 do primeiro livro das Crônicas trata sobre os levitas e também sobre os descendentes de Merari, ou Merari, eu acho que é Merari, né? Eu estou num
projeto ambicioso nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei todos esses capítulos dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Capítulo 23 diz o seguinte sobre os levitas: já envelhecido, de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas de 30 anos para cima foram contados, e o número total deles chegou a 38 mil. Davi escolheu 24 mil deles para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor e 6 mil para serem oficiais e juízes, 4 mil para serem guardas das portas e 4 mil para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. Davi repartiu os levitas em grupos de descendentes de Gerson, Coate e Merari, filhos de Levi. Oxe, eu achei que era só sobre os levitas, mas na verdade esse capítulo trata sobre os levitas, os descendentes de Gerson, os descendentes de Coate e os descendentes de Merari. Os levitas, né? Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei, estes foram os filhos de Ladã, Jeiel, o primeiro Zetã e Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei, Selomote, Aziel e Arã, 3 ao todo. Estes foram os chefes das famílias de Ladã, e os filhos de Simei foram Jaate, Zizã, Jeús e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate foi o primeiro e Ziza o segundo, mas Jeús e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como uma única família. Agora os descendentes de Coate. Dos filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Estes foram os filhos de Anrão. Anrão e Moisés, Arão foi separado, ele e seus descendentes, para sempre, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Semuel foi o chefe dos descendentes de Gerson. Reabias foi o chefe dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Selomite foi o chefe dos filhos de Izar. Estes foram os filhos de Hebron. Gerias foi o primeiro, Amacias o segundo, Jaziel o terceiro e Jacameão foi o quarto. Estes foram os filhos de Josiel, Mica o primeiro e Isias o segundo. E agora sobre os descendentes de Merari, último assunto desse vídeo. Último tema, né? Dos filhos de Merari, Mali e Mussi. Estes foram os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Musi, Mali, Éder e Jerimote, 3 ao todo. Esses foram os descendentes de Levi, pelas suas famílias, os chefes de famílias conforme registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima que serviam no templo do Senhor. Pois Davi dissera: uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém, os levitas não mais precisam carregar o tabernáculo nem os utensílios usados em seu serviço. De acordo com as instruções finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação, de todas as coisas sagradas e de outras tarefas. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e de outras tarefas da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para dar graças e louvar ao Senhor e fazer o mesmo sempre que holocaustos fossem apresentados ao Senhor nos sábados, nas festas, na lua nova e nas festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número prescrito para eles. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, e pelo serviço do templo do Senhor. Bom, então esse foi o capítulo... Deixa eu ver uma coisa aqui. Esse foi o capítulo 23, né? Não, fica muito claro. Capítulo 23, então, do primeiro livro das Crônicas. Próximo vídeo, capítulo 24, o anterior foi o 22. Eu vou deixar aqui no final, valeu. O capítulo 23 do primeiro livro das Crônicas trata sobre os levitas e também sobre os descendentes de Merari, ou Merari, eu acho que é Merari, né? Eu estou num projeto ambicioso nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei todos esses capítulos
dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estão no primeiro livro das Crônicas. Capítulo 23 diz o seguinte sobre os levitas: já envelhecido, de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas de 30 anos para cima foram contados, e o número total deles chegou a 38 mil. Davi escolheu 24 mil deles para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor e 6 mil para serem oficiais e juízes, 4 mil para serem guardas das portas e 4 mil para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. Davi repartiu os levitas em grupos de descendentes de Gerson, Coate e Merari, filhos de Levi. Oxe, eu achei que era só sobre os levitas, mas na verdade esse capítulo trata sobre os levitas, os descendentes de Gerson, os descendentes de Coate e os descendentes de Merari. Os levitas, né? Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei, estes foram os filhos de Ladã, Jeiel, o primeiro Zetã e Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei, Selomote, Aziel e Arã, 3 ao todo. Estes foram os chefes das famílias de Ladã, e os filhos de Simei foram Jaate, Zizã, Jeús e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate foi o primeiro e Ziza o segundo, mas Jeús e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como uma única família. Agora os descendentes de Coate. Dos filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Estes foram os filhos de Anrão. Anrão e Moisés, Arão foi separado, ele e seus descendentes, para sempre, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Semuel foi o chefe dos descendentes de Gerson. Reabias foi o chefe dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Selomite foi o chefe dos filhos de Izar. Estes foram os filhos de Hebron. Gerias foi o primeiro, Amacias o segundo, Jaziel o terceiro e Jacameão foi o quarto. Estes foram os filhos de Josiel, Mica o primeiro e Isias o segundo. E agora sobre os descendentes de Merari, último assunto desse vídeo. Último tema, né? Dos filhos de Merari, Mali e Mussi. Estes foram os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote, 3 ao todo. Esses foram os descendentes de Levi, pelas suas famílias, os chefes de famílias conforme registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima que serviam no templo do Senhor. Pois Davi dissera: uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém, os levitas não mais precisam carregar o tabernáculo nem os utensílios usados em seu serviço. De acordo com as instruções finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação, de todas as coisas sagradas e de outras tarefas. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e de outras tarefas da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para dar graças e louvar ao Senhor e fazer o mesmo, sempre que holocaustos fossem apresentados ao Senhor nos sábados, nas festas, na lua nova e nas festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número prescrito para eles. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, e pelo serviço do templo do Senhor. Bom, então esse foi o capítulo... Deixa eu ver uma coisa aqui. Esse foi o capítulo 23, né? Não, fica muito claro. Capítulo 23, então, do primeiro livro das Crônicas. Próximo vídeo, capítulo 24. O anterior foi o 22. Eu vou deixar aqui no final, valeu. O capítulo 23 do primeiro livro das Crônicas trata sobre os levitas e também sobre os descendentes de Merari, ou Merari, eu acho que é Merari, né? Eu estou num projeto ambicioso nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei todos esses capítulos
dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estão no primeiro livro das Crônicas. Capítulo 23 diz o seguinte sobre os levitas: já envelhecido, de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas de 30 anos para cima foram contados e o número total deles chegou a 38 mil. Davi escolheu 24 mil deles para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor e 6 mil para serem oficiais e juízes, 4 mil para serem guardas das portas e 4 mil para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. Davi repartiu os levitas em grupos de descendentes de Gerson, Coate e Merari, filhos de Levi. Oxi, eu achei que era só sobre os levitas, mas na verdade esse capítulo trata sobre os levitas, os descendentes de Gerson, os descendentes de Coate e os descendentes de Merari. Os levitas, né? Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei. Estes foram os filhos de Ladã, Jeiel, o primeiro Zetã e Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei, Selomote, Aziel e Arã, 3 ao todo. Estes foram os chefes das famílias de Ladã, e os filhos de Simei foram Jaate, Zizã, Jeús e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate foi o primeiro e Ziza o segundo, mas Jeús e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como uma única família. Agora os descendentes de Coate. Dos filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Estes foram os filhos de Anrão. Anrão e Moisés. Arão foi separado, ele e seus descendentes, para sempre, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Semuel foi o chefe dos descendentes de Gerson. Reabias foi o chefe dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Selomite foi o chefe dos filhos de Izar. Estes foram os filhos de Hebron. Gerias foi o primeiro, Amacias o segundo, Jaziel o terceiro e Jacameão foi o quarto. Estes foram os filhos de Uziel, Mica o primeiro e Ezias o segundo. E agora sobre os descendentes de Merari, último assunto desse vídeo. Último tema, né? Dos filhos de Merari, Mali e Mussi. Estes foram os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote, 3 ao todo. Esses foram os descendentes de Levi, pelas suas famílias, os chefes de famílias conforme registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima que serviam no templo do Senhor. Pois Davi dissera: uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém, os levitas não mais precisam carregar o tabernáculo nem os utensílios usados em seu serviço. De acordo com as instruções finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação, de todas as coisas sagradas e de outras tarefas Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e de outras tarefas da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para dar graças e louvar ao Senhor e fazer o mesmo, sempre que holocaustos fossem apresentados ao Senhor nos sábados, nas festas, na lua nova e nas festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número prescrito para eles. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, e pelo serviço do templo do Senhor. Bom, então esse foi o capítulo... Deixa eu ver uma coisa aqui. Esse foi o capítulo 23, né? Não, fica muito claro. Capítulo 23, então, dos primeiro livro das Crônicas. Próximo vídeo, capítulo 24. O anterior foi o 22. Eu vou deixar aqui no final, valeu. O capítulo 23 do primeiro livro das Crônicas trata sobre os levitas e também sobre os descendentes de Merari, ou Merari, eu acho que é Merari, né? Eu estou num projeto ambicioso nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei todos esses capítulos
dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estão no primeiro livro das Crônicas. Capítulo 23 diz o seguinte sobre os levitas: Já envelhecido, de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas de 30 anos para cima foram contados e o número total deles chegou a 38 mil. Davi escolheu 24 mil deles para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor e 6 mil para serem oficiais e juízes, 4 mil para serem guardas das portas e 4 mil para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. Davi repartiu os levitas em grupos de descendentes de Gerson, Coate e Merari, filhos de Levi. Oxe, eu achei que era só sobre os levitas, mas na verdade esse capítulo trata sobre os levitas, os descendentes de Gerson, os descendentes de Coate e os descendentes de Merari. Os levitas, né? Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei, estes foram os filhos de Ladã, Jeiel, o primeiro Zetã e Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei, Selomote, Aziel e Arã, 3 ao todo. Estes foram os chefes das famílias de Ladã, e os filhos de Simei foram Jaate, Zizã, Jeús e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate foi o primeiro e Ziza o segundo, mas Jeús e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como uma única família. Agora os descendentes de Coate. Dos filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Estes foram os filhos de Anrão. Anrão e Moisés. Arão foi separado, ele e seus descendentes, para sempre, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Semuel foi o chefe dos descendentes de Gerson. Reabias foi o chefe dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Selomite foi o chefe dos filhos de Izar. Estes foram os filhos de Hebron. Gerias foi o primeiro, Amacias o segundo, Jaziel o terceiro e Jacameão foi o quarto. Estes foram os filhos de Uziel, Mica o primeiro e Isias o segundo. E agora sobre os descendentes de Merari, último assunto desse vídeo. Último tema, né? Dos filhos de Merari, Mali e Mussi. Estes foram os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote, 3 ao todo. Esses foram os descendentes de Levi, pelas suas famílias, os chefes de famílias conforme registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima que serviam no templo do Senhor. Pois Davi dissera: uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém, os levitas não mais precisam carregar o tabernáculo nem os utensílios usados em seu serviço. De acordo com as instruções finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação, de todas as coisas sagradas e de outras tarefas Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e de outras tarefas da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para dar graças e louvar ao Senhor e fazer o mesmo sempre que holocaustos fossem apresentados ao Senhor nos sábados, nas festas, na lua nova e nas festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número prescrito para eles. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, e pelo serviço do templo do Senhor. Bom, então esse foi o capítulo... Deixa eu ver uma coisa aqui. Esse foi o capítulo 23, né? Não, fica muito claro. Capítulo 23, então, dos primeiro livro das Crônicas. Próximo vídeo, capítulo 24, o anterior foi o 22. Eu vou deixar aqui no final, valeu. O capítulo 23 do primeiro livro das Crônicas trata sobre os levitas e também sobre os descendentes de Merari, ou Merari, eu acho que é Merari, né? Eu estou num projeto ambicioso nesse canal, que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já gravei todos esses capítulos
dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estão no primeiro livro das Crônicas. Capítulo 23 diz o seguinte sobre os levitas: já envelhecido, de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas de 30 anos para cima foram contados, e o número total deles chegou a 38 mil. Davi escolheu 24 mil deles para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor e 6 mil para serem oficiais e juízes, 4 mil para serem guardas das portas e 4 mil para louvarem o Senhor com os instrumentos